A terceira aula de livro de Shemuel. Estamos no meio do segundo Perek. A gente terminou falando a última vez sobre o obrigado, a reza de agradecimento de Haná. E assim Haná e ele voltam para a casa deles. Mas deixaram o Shemuel no Mishkan. Mas eles não deixam ele lá, não pararam de investir em Shemuel. E sim, o Tanar conta que todo ano a mãe trazia uma roupa nova, uma roupa muito bonita para ele servir no Mishkan com uma aparência elegante. Então, ela continuou trabalhando, como a gente falou na última vez, que ela trabalhou muito no começo da vida de Shmuel, ela continuou trabalhando mesmo agora que Shmuel estava longe dela. E ela não só continuou trazendo para Shmuel as coisas, mas o Eli deu uma brachá para ela, ela acabou tendo mais filhos. O Tanakh conta que a Haná, depois de Shmuel, teve mais 5 filhos, né? O que indica um pouco que quando como a gente falou a última vez, quando a pessoa para de focar tanto nela e quer focar para o bem geral, depois acaba também vindo coisas boas para ela. Acho que esse é um ponto que fica claro aqui. Ela ganhou 5 filhos. Mas a gente não sabe nada sobre esses outros 5 filhos. Né? O Tanakh não fala nem o nome deles, enquanto que exatamente aquele filho que teve aquela dor a mais, aquele investimento adicional, esse foi o Shmuel, que virou um dos grandes líderes do Tanakh. Mas em contraste a Shmuel, que é visto aqui em luzes muito boas, a gente tem os filhos de Eli. Aparecem aqui os filhos de Eli. Os filhos de Eli, tinham 2 filhos que eles trabalhavam lá no Mishkan. Um deles se chamava Pinhas e o outro Hofni. Então, Hofni e Pinhas, 2 filhos de Eli, mas a Torá fala que eles eram absolutamente corruptos. Eles usaram o poder deles, a autoridade, o posto deles para bem próprio e para exploitar, não sei se existe essa palavra em português, exploit as pessoas. O que eles faziam, tá na conta? Eles pegavam carnes, as pessoas traziam corban, eles iam lá e colocavam um garfo na panela de cada pessoa, o que saía, eles pegavam para eles. E às vezes eles estavam talvez com fome adicional, até mesmo antes de fazer todo o corban, né? Porque a lei é que precisa antes trazer o corban para só depois a pessoa é desculpada, né? Quando queima as gorduras do corban e depois ele come a carne do corban, traz a família ou quem quer que seja e come junto com outras pessoas. Mas aqui os Kohanim, Hofni e Pinhas, eles estavam pegando a carne antes mesmo de trazer o corban. Isso, pela Laha, se meio que invalida o corban. Então, as pessoas falavam para eles, assim conta aqui o Tanakh, as pessoas chegavam e falavam para eles, não, eu vou te dar tudo, só deixa eu trazer o corban antes. E às vezes eles nem para isso tinham respeito. Então, Hofni e Pinhas, eles simbolizam totalmente a corrupção da pessoa religiosa, vamos dizer assim, a pessoa que deveria estar ensinando e influenciando o povo para o bem, ele está corrompido e usando esse posto para ganho próprio. Isso é uma das piores coisas, como a gente vai ver daqui a pouco, que tem um resultado muito, muito drástico sobre isso. Deus não pega leve com pessoas assim, que infelizmente a gente acaba vendo aqui e ali, tanto antigamente como provavelmente atualmente também. Você sempre vai ter uma pessoa que veste a camisa, vamos dizer assim, religiosa para ganho próprio, e isso ela traz uma extrema Hilul Hashem, né? Uma profanação do nome de Deus,
profanar o nome de Deus, porque as pessoas começam a enxergar, isso é o judaísmo, essa pessoa representa o judaísmo e olha o que ele faz, certo? Então, realmente a gente vê que Shiló aparece muito pouco no livro de Shoftim, né? Desde Yoshua, que estabeleceu o Mishkan em Shiló, até Eli, a gente não encontra muito sobre Shiló, possivelmente exatamente por causa disso, que talvez estava corrupto, uma vez que um, uma organização, uma instituição está corrupta, ela perde todo o seu valor, certo? Então, isso é o que os Kohanim estavam fazendo. O Hofni e o Pinchas, o Eli já estava velho, né? Mas a Tanakh conta que o Eli, ele falava com os filhos dele, e falava para eles, não façam isso, meus filhos, eu escutei coisas ruins de vocês, ele tinha escutado o que eles estavam fazendo, né? Chegava informações a ele até falou para os filhos, deu uma crítica, mas pelo jeito não foi o suficiente. Em seguida, a, o Tanakh continua falando que veio um Ish Elohim, um navio, um profeta, e falou para ele palavras muito pesadas. Falou para ele: você, Hashem deu a Keuná, né, para os Kohanim, para elevar o nome de Deus, para ajudar o povo, mas vocês estão usando para profanar o nome de Deus, então vai ser cortada a sua casa, vai ser totalmente tirada do seu posto, porque vocês simplesmente não estão fazendo o trabalho que vocês deveriam fazer. O Eli, ele era descendente de Itamar. Então, o Aaron, que foi o primeiro Cohen, ele teve dois filhos. Ele teve Itamar e Elazar. Ele teve 4 filhos, e mais 2 deles morreram jovens. E aí, depois, os outros 2 que sobraram foi Itamar e Elazar, né? E vieram 2 casas, como se fossem 2 casas de Kohanim, duas descendências, certo? Virou a descendência de Tamar, a descendência de Elazar. E Itamar, o Eli era de Itamar. E a gente realmente vê que na época de Shlomo, que são 2, 3 gerações depois, o tataraneto, né, na verdade, 4 gerações depois de Eli, ele que se chama Eviatar, ele é substituído por Shlomo. Se Deus quiser, se a gente chegar em Sefer Melachim, a gente vai ver mais a fundo, mas ele é substituído por Shlomo, e em seu lugar entra Tzadok, que é da casa de Elazar. E aí Tzadok, a casa de Elazar, os descendentes de Tzadok, eles viram os Kohanim até o fim do Beit HaMikdash, do primeiro Beit HaMikdash, mostrando que realmente o que esse Navi está falando aqui para Eli, que a casa do Eli vai ser destruída, como se fosse, realmente no final acontece, os descendentes deles param de ser Kohanim, e em torno vai para Elazar, a Keoná, certo? Porque é muito, muito realmente aqui vários psukim do Navi criticando Eli, mesmo que o Eli criticou os filhos, ele fala: você não criticou o suficiente, você tinha que ter pegado mais pesado com os teus filhos. E aí tem um contraste muito grande aqui, ficar falando um pouco de Shmuel, um pouco dos filhos de Eli, mostrando a diferença extrema. O Shmuel fala sobre ele que ele era bom, estava crescendo de uma maneira boa, Gami Madonai ve Gami Manashim, tanto com Deus como com as pessoas. Então, essas são 2 coisas que andam junto. Para se andar com Deus, você precisa também estar de bem com as pessoas. Não adianta você tá tudo de bem com Deus, mas todo mundo, perante as pessoas, você faz coisas erradas, certo? Os dois vêm juntos. Então, isso o Tanakh frisa sobre Shmuel, que ele era bom perante Deus e perante as pessoas, exatamente o contrário de Hofni e Pinchas, que eram ruins para as pessoas. E o Tanakh fala, Lo yadeu et Adonai. Eles não conheciam Deus. O que significa não conheciam Deus? Obviamente, já tinham escutado de Deus, mas que não conheciam, não tinham internalizado Deus. Deus não fazia parte da vida deles, certo?
é uma coisa externa a gente. Quando ele ia fazer um ato, ele não pensava em Deus, certo? Não estava interno nele. Esse é o ponto aqui. Então, realmente, eles são severamente castigados e o profeta fala para ele o sinal de que isso realmente vai acontecer é que os seus dois filhos, Hofni e Pinechas, os dois vão morrer no mesmo dia, certo? E vamos chegar a isso um pouco mais tarde na história. Agora, vamos começar o terceiro Perek na terça-feira, se Deus quiser. Começamos o terceiro Perek, aqui a gente acabou o Perek Bet. Boa noite, tudo de bom.